Meu enteado achava que tinha um rei na barriga, mas ele já tinha 20 anos e era mimadinho. Meu marido tratava ele como criancinha. Mas eu me cansei disso tudo e fiz meu marido tomar uma decisão. Ou ele ou eu. Meu nome é Vitória, tenho 35 anos e quando conheci o Rogério, achei que tinha finalmente encontrado o porto seguro que sempre busquei. Ele era gentil, atencioso e parecia um homem maduro. Quando decidimos morar juntos e casar, eu sabia que ele tinha um filho do primeiro casamento, mas Rogério sempre dizia que o rapaz era tranquilo. O que eu não sabia é que essa tranquilidade vinha do fato de que Reginaldo nunca precisou fazer nada na vida. Ele não trabalhava, não estudava e não tinha a menor intenção de mudar isso. Ele achava que tinha um rei na barriga. Nos primeiros meses eu tentei ser a mizinha legal, a madrasta amiga. Eu preparava jantares especiais, tentava puxar assuntos sobre o futuro dele, perguntava se ele não queria fazer um curso ou procurar um estágio. A resposta era sempre um silêncio debochado ou uma reclamação de que eu estava sendo chata. E o Rogério? O Rogério sempre vinha com a mesma conversa. Calma, Vitória, ele ainda é um menino. O mercado de trabalho tá difícil, deixe ele aproveitar um pouco mais a juventude. Menino? Aos 20 anos eu já trabalhava em 2 empregos para pagar minha faculdade. Mas na nossa casa a realidade era outra. Eu chegava do trabalho cansada e encontrava a pia cheia de louça que Reginaldo tinha sujado durante o dia. Ele passava as tardes dormindo ou jogando, e quando acordava deixava um rastro de bagunça por onde passava. Camisetas jogadas no chão, restos de comida na mesa, toalha molhada em cima da cama. E se eu reclamasse, Rogério corria para limpar antes que a discussão começasse. Deixa que eu faço, meu amor, não custa nada, Rogério dizia, tentando manter uma paz que só existia porque eu engolia sapos diariamente. Mas custava sim, custava o meu respeito pelo meu marido. Eu via o Rogério, um homem que eu admirava, se transformando num criado de um rapaz que tinha plena saúde e idade para se virar sozinho. O pior era a forma como Reginaldo me olhava. Era um olhar superior, como se eu fosse uma intrusa no território dele. Ele percebia que o pai fazia tudo por ele e usava isso para me provocar. Se eu pedia para ele baixar o volume do som, ele aumentava. Se eu pedia para ele não fumar na sala, ele fazia questão de deixar o cinzeiro cheio bem onde eu sentava. E o Rogério, cego por um amor de pai que mais parecia culpa, ignorava cada afronta. Lembro-me de uma tarde de sábado em que eu tinha planejado um descanso. Queria apenas ler um livro e relaxar. Reginaldo apareceu na sala com uma pilha de roupas sujas e jogou no colo do pai, que estava sentado ao meu lado. Lava aí, pai, que eu quero sair hoje à noite e minha camisa favorita tá com cheiro de guardada. Rogério, sem pensar 2 vezes, se levantou para atender o pedido. Eu segurei o braço do meu marido. Rogério, ele tem mãos, ele sabe onde fica a máquina de lavar. Deixe que ele faça. O silêncio que se seguiu foi pesado. Reginaldo me encarou com um sorriso cínico nos lábios, esperando a reação do pai. Rogério me olhou com uma tristeza que me doeu, mas disse as palavras que selaram o clima daquela tarde. Não custa nada, Vitória. É só uma camisa. Não vamos brigar por bobagem. Não era bobagem. Era a minha dignidade e o futuro do nosso casamento sendo lavados e centrifugados naquela máquina. Eu percebi que, para o Rogério, o filho era uma eterna criança indefesa e eu era a pessoa que estava tentando estragar o conforto deles. Aquela casa estava se tornando pequena demais para o ego de Reginaldo e para a minha paciência que, dia após dia, se esgotava como areia em uma ampulheta. Eu amava o Rogério, mas comecei a me perguntar até quando eu suportaria ser a terceira pessoa em um casamento onde o filho ocupava o lugar de prioridade absoluta. As coisas em casa só pioravam. Parecia que, quanto mais eu tentava manter a ordem, mais o Reginaldo se esforçava para mostrar que ele é quem mandava ali. Ele não me chamava pelo nome. Era sempre um ei ou um grito vindo do quarto exigindo que eu fizesse algum lanche ou encontrasse alguma coisa que ele mesmo tinha perdido. E o Rogério, em vez de colocar limites, agia como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Certa noite, cheguei do trabalho exausta. Tinha sido um dia pesado, daqueles em que tudo o que você quer é um banho quente e um pouco de silêncio. Quando entrei na cozinha, o cenário era de guerra. Pratos sujos com restos de gordura espalhados pela bancada, o chão grudento de refrigerante derramado e um cheiro forte de fritura. No meio daquela bagunça estava o Reginaldo, sentado à mesa, terminando de comer e deixando as cascas de pão caírem no chão. Vitória, que bom que você chegou, ele disse sem nem olhar para mim. Meu pai disse que você ia fazer aquele jantar especial hoje. Estou com fome de novo. Aquela fritura que eu fiz não ficou muito boa. Eu respirei fundo, tentando não explodir. Reginaldo, eu acabei de chegar do trabalho. Eu não sou sua empregada. Se você está com fome, você mesmo pode preparar algo. E, por favor, limpe essa bagunça que você fez. Ele deu uma risadinha cínica, aquele tipo de risada que faz o sangue ferver. Limpar? Eu não sei nem onde fica o detergente, Vitória. E meu pai disse que você gosta de cuidar da casa. É o seu papel, não é? Naquele momento, o Rogério entrou na cozinha. Ele viu o meu rosto transtornado e, em vez de perguntar o que tinha acontecido ou repreender o filho pelo comentário machista, ele caminhou até o Reginaldo e passou a mão na cabeça dele. Que foi, meu campeão? A Vitória está cansada hoje. Deixa que o pai resolve isso. Vai lá pro seu quarto descansar. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Rogério, você ouviu o que ele acabou de dizer? Ele tem 20 anos. Ele me desrespeitou na minha própria casa e você está mandando ele ir descansar? Rogério me olhou com aquele olhar de piedade que eu já estava começando a odiar. Ora, Vitória, não seja tão dura. Ele é jovem, tem esse jeito brincalhão. Ele não faz por mal. Vamos evitar brigas. Eu limpo tudo em 5 minutos.
Aquele não faz por mal foi a gota d'água. Durante os dias seguintes, o clima ficou insuportável. Eu parei de fazer qualquer coisa para o Reginaldo. Não lavava uma meia dele, não servia um copo de água. O resultado? Ele começou a me provocar de forma mais direta, deixando roupas sujas na porta do nosso quarto e fazendo barulho propositalmente, quando sabia que eu estava tentando dormir. E o Rogério? O Rogério se desdobrava em dois. Trabalhava o dia todo e passava as noites servindo o filho para que eu não tivesse motivos para reclamar. A explosão final aconteceu em um domingo. Eu tinha preparado um almoço apenas para mim e para o Rogério, querendo ter um momento de casal. Quando sentamos à mesa, Reginaldo apareceu, puxou uma cadeira e, sem pedir licença, começou a se servir, pegando a melhor parte da carne. Isso aqui tá meio sem sal, hein, Vitória? Da próxima vez capricha mais, ele disse, mastigando de boca aberta. Eu olhei para o Rogério esperando uma reação. Ele apenas baixou a cabeça e continuou comendo. Naquele silêncio covarde do meu marido, eu entendi tudo. Eu percebi que a minha felicidade, a minha paz e o meu respeito próprio estavam sendo jogados no lixo em nome de uma criação mal feita e de um pai que preferia ser um servo a ser um educador. Eu me levantei, empurrei a cadeira e olhei fixamente para o Rogério. Minha voz não tremeu. Rogério, acabou. Eu cheguei ao meu limite. Eu amo você, ou pelo menos amava o homem que eu achei que você era, mas eu não aceito mais viver como figurante na minha própria vida. Eu não vou competir com um marmanjo de 20 anos que acha que tem um rei na barriga. Rogério largou os talheres assustado. O que você está dizendo, Vitória? É só um almoço, não precisa desse drama. Não é o almoço, Rogério, é a vida. E a decisão é sua, aqui e agora. Ou o Reginaldo começa a se comportar como um homem, procura um emprego e aprende a respeitar esta casa e a mim, ou eu vou embora. É ele ou eu, você escolhe. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Reginaldo continuava comendo, com um sorrisinho de lado, como se estivesse assistindo a um filme interessante. Rogério olhou para o filho, depois olhou para mim. Seus olhos estavam cheios de água, mas a resposta dele veio sem hesitação. Vitória, você sabe que eu não posso expulsar o meu filho. Ele é meu sangue, ele precisa de mim. Se você me faz escolher, eu não posso abandonar o meu menino. Menino? Eu repeti, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros, substituído por uma clareza cortante. Ele tem 20 anos, Rogério, e você acaba de condenar o futuro dele e o seu. Se a sua escolha é essa, eu respeito, mas eu não faço mais parte desse teatro. Saí da mesa, fui até o quarto e peguei as malas que eu já tinha deixado meio prontas, prevendo aquele momento. Coloquei o básico, o que era meu por direito. Reginaldo nem se deu ao trabalho de se levantar, continuou na mesa, saboreando a sua vitória. Rogério me seguiu até a porta, tentando argumentar, pedindo para eu ter calma, dizendo que amanhã as coisas seriam diferentes. Não vão ser, Rogério. Enquanto você tratar ele como criança, ele nunca vai crescer, e eu não vou envelhecer servindo a dois senhores. Saí daquela porta sem olhar para trás. Naquela mesma semana procurei um advogado e pedi o divórcio. Eu saí de casa com o coração partido, sim, mas com a alma lavada. Eu sabia que o caminho à frente seria difícil, mas qualquer solidão seria melhor do que aquela humilhação diária. Eu estava livre, mas mal sabia eu que o destino ainda guardava uma lição amarga para o Rogério e uma reviravolta para mim. Os primeiros meses depois do divórcio não foram fáceis. Recomeçar aos 35 anos, deixando para trás uma casa que eu ajudei a construir e sonhos que eu achei que seriam para a vida toda, dói. Mas cada vez que eu entrava no meu pequeno apartamento e via tudo no lugar, sem pratos sujos na pia ou roupas jogadas no sofá, eu sentia que tinha feito a escolha certa. A paz não tem preço, e eu finalmente estava respirando sem aquele aperto no peito que a presença do Reginaldo me causava. Eu me joguei no trabalho e comecei a cuidar mais de mim. Voltei a fazer coisas simples que eu tinha esquecido, como ler em silêncio ou assistir aos meus programas favoritos sem ninguém reclamar. Aos poucos, a Vitória amargurada que vivia para servir aos outros foi dando lugar a uma mulher que se valorizava. E foi nesse processo de me reencontrar que a vida me trouxe uma surpresa. Conheci o Mauro. Ele era diferente de tudo que eu já tinha vivido. Um homem da minha idade, resolvido, que também tinha passado por um casamento difícil, mas que trazia na bagagem maturidade e, acima de tudo, respeito. Nosso primeiro encontro foi simples, um café no final de tarde, mas a conversa fluiu de um jeito que eu não lembrava ser possível. Não havia jogos, não havia filhinhos de papai para atrapalhar. Havia apenas duas pessoas querendo companhia e paz. Enquanto a minha vida florescia, eu acabava sabendo de notícias do Rogério através de amigos em comum que ainda tínhamos. A curiosidade era inevitável, embora eu já não sentisse mais aquela dor aguda. E o que eu ouvia era sempre um reflexo do que eu já previa. Vitória, você não acredita, me disse uma amiga em um almoço. O Rogério tentou namorar de novo. Uma moça muito bacana, trabalhadeira, mas não durou um mês. E o que aconteceu? Perguntei, já imaginando a resposta. O de sempre, o Reginaldo. Parece que ele se superou dessa vez. Ele tratava a mulher como se ela fosse uma intrusa, exigia que ela fizesse comida para ele às 3 da manhã e quando o Rogério tentava defender a namorada, o filho fazia um escândalo dizendo que o pai não o amava mais. Ela não aguentou e caiu fora. Eu apenas balancei a cabeça. O ciclo estava se repetindo. Rogério achou que ao me perder, o problema acabaria, mas ele não percebia que o problema dormia no quarto ao lado e comia na mesa dele todos os dias. O menino agora tinha 22 anos, mas a mentalidade continuava de uma criança mimada que não aceitava dividir a atenção do pai.
Meses depois, soube de outra tentativa. Dessa vez foi uma mulher com uma personalidade mais forte. Ela chegou a bater de frente com o Reginaldo, exigindo que ele ajudasse nas tarefas da casa se quisesse comer da comida dela. Dizem que a briga foi feia. Reginaldo chorou, fez drama, disse que estava sendo humilhado dentro da própria casa. E o Rogério, fiel ao seu papel de súdito, escolheu o filho novamente. Pediu que a mulher fosse embora para preservar a saúde mental do rapaz. Era triste, mas ao mesmo tempo eu sentia uma libertação. Minha vingança não precisava de planos mirabolantes ou palavras maldosas. A vida estava se encarregando de mostrar ao Rogério o peso da escolha dele. Enquanto ele se afundava na solidão de uma casa comandada por um jovem preguiçoso, eu estava construindo um lar de verdade com o Mauro. Mauro e eu decidimos morar juntos depois de 1 ano de namoro. O contraste era gritante. Se um copo ficava sujo, ele lavava. Se eu estava cansada, ele preparava o jantar. Havia parceria. Eu não era a empregada, eu era a companheira. E Reginaldo? Bem, o Reginaldo continuava sendo o centro do universo de um homem que estava envelhecendo precocemente por causa das preocupações e do trabalho dobrado. Certa vez cruzei com o Rogério no supermercado. Ele estava com uma aparência cansada, olheiras profundas e o carrinho cheio de congelados e refrigerantes, a dieta preferida do filho. Ele me olhou e por um momento vi um brilho de arrependimento naqueles olhos. Você parece ótima, Vitória, ele disse com a voz baixa. Eu estou ótima, Rogério. Encontrei a paz que eu precisava. Respondi com sinceridade, sem sarcasmo. As coisas em casa estão difíceis. O Reginaldo não para em emprego nenhum. Diz que os chefes o perseguem. E eu, bem, eu sigo tentando dar o melhor para ele. Ele ainda é o seu menino, Rogério? Perguntei calmamente. Ele não respondeu. Apenas baixou a cabeça e seguiu para a caixa. Naquele momento eu senti uma pena profunda dele, mas uma gratidão ainda maior por mim mesma. Eu tinha tido a coragem de sair de um barco que estava fadado ao naufrágio. Rogério estava se afundando num mar de mimos e egoísmo, e ele mesmo tinha amarrado a âncora nos próprios pés. A reviravolta não foi eu ficar rica ou ele ficar pobre. A reviravolta foi emocional. Eu descobri que o amor de verdade não exige o sacrifício da sua dignidade. E o Rogério, ele estava descobrindo que criar um rei sem reino é a maneira mais rápida de se tornar um escravo para o resto da vida. Eu segui para o meu carro, onde o Mauro me esperava com um sorriso e um plano para o nosso final de semana. Eu não olhei para trás. O passado era uma lição aprendida, e o presente era o meu maior troféu. 10 anos se passaram desde que eu bati aquela porta e deixei para trás uma vida de servidão, disfarçada de casamento. Hoje, aos 45 anos, eu me olho no espelho e vejo uma mulher que floresceu. Meu casamento com o Mauro é a prova diária de que eu não estava pedindo demais. Eu só estava pedindo para a pessoa errada. Vivemos em uma casa pequena, mas que transborda respeito. Não existem pratos acumulados por dias, nem gritos por suco, nem a sensação de que eu sou invisível. Nesta semana, eu tive que voltar ao meu antigo bairro para resolver um assunto de documentos. Enquanto esperava em uma fila, acabei avistando uma figura que me chamou a atenção do outro lado da rua. Era um homem que caminhava devagar, com os ombros curvados e o rosto marcado por sulcos profundos de cansaço. Demorei alguns segundos para perceber que aquele homem, que parecia ter 70 anos, era o Rogério. Ele agora tem apenas 50. Ele carregava 2 sacolas pesadas de mercado em cada mão. Ao lado dele caminhava um homem alto, forte, de 30 anos. Era o Reginaldo. Ele não carregava nada. Pelo contrário, usava fones de ouvido de última geração e caminhava 2 passos à frente do pai, reclamando de algo e apontando para o relógio como se o pai estivesse atrasando seu dia. Reginaldo não mudou nada, apenas ficou maior, mais robusto e, pelo que percebi, ainda mais egoísta. Eu me escondi atrás de uma pilastra, não por medo, mas porque não queria quebrar aquele momento de constatação. Eu vi quando Rogério parou para recuperar o fôlego, encostando as sacolas no chão por 1 segundo. Reginaldo sequer olhou para trás para ajudar. Ele apenas bufou, impaciente, e continuou andando, esperando que o pai o seguisse. Rogério, com um suspiro que pareceu carregar o peso do mundo, pegou as sacolas e acelerou o passo, como um servo que teme o castigo do seu senhor. Ali, diante dos meus olhos, estava a conclusão da história que eu interrompi há 10 anos. Rogério teve o que escolheu. Ele escolheu manter o menino debaixo da asa, e o resultado foi um homem que nunca aprendeu a amar, porque nunca aprendeu a servir ou a respeitar ninguém. Rogério envelheceu sozinho na alma, sendo apenas um provedor de luxos para um filho que o vê como uma ferramenta e nada mais. Fiquei sabendo por conhecidos que Rogério nunca mais conseguiu firmar um relacionamento. Nenhuma mulher, por mais paciente que fosse, aceitava viver em uma casa onde um homem de 30 anos passa o dia jogando videogame e exige que a madrasta lave suas cuecas. Ele se tornou o eterno solteiro com o filho problemático. O patrimônio que ele construiu com tanto esforço ao longo da vida estava sendo consumido pelos gostos caros de Reginaldo, que nunca contribuiu com 1 centavo para as contas da casa. Enquanto eu voltava para o meu carro, senti uma mistura de alívio e uma leve tristeza, mas não por mim. Senti pena do Rogério. Ele achou que estava sendo um bom pai ao poupar o filho das durezas da vida, mas na verdade ele roubou do Reginaldo a chance de ser um homem digno, e no processo ele entregou a própria velhice para a solidão e para o abuso emocional. Cheguei em casa e o Mauro estava na cozinha, preparando um chá. Ele sorriu quando me viu e, sem eu dizer nada, ele percebeu que eu estava pensativa. Ele se aproximou, colocou a mão no meu ombro e perguntou se estava tudo bem.
Eu olhei para aquele homem que divide a vida comigo de igual para igual e apenas sorri, sentindo uma paz imensa. Tá tudo ótimo, Mauro. Eu só tive a confirmação de que o tempo é o melhor juiz que existe. Minha vingança não foi planejar a queda de ninguém. Minha vingança foi ser feliz. Foi ver que, enquanto eles ficaram presos naquele ciclo de egoísmo e mimo, eu segui em frente e construí um jardim, onde o respeito é a raiz de tudo. Reginaldo continua achando que tem um rei na barriga, mas o seu trono é um sofá velho em uma casa triste. Rogério continua sendo o pai dedicado, mas o seu único salário é a ingratidão. E eu? Eu sou a mulher que teve coragem de dizer, eu mereço mais. E hoje eu tenho tudo o que sempre sonhei, a liberdade de ser eu mesma em uma casa onde o único rei é o amor que eu e Mauro cultivamos todos os dias. A vida cobrou o preço de cada escolha e eu nunca estive tão satisfeita com a minha.